Fala pessoal, tudo jóia? Hoje o assunto do nosso bate-papo vai ser Petrobras e JBS e a forma como essas duas empresas parecem ações puramente brasileiras, mas que na prática boa parte do que movimenta o preço delas acontece fora do Brasil. Hoje eu vou te mostrar o porquê tratar essas duas gigantes como papéis domésticos é ignorar exatamente a característica que faz delas um hedge natural para o seu portfólio. O que movimenta o resultado da Petrobras, pessoal, não é o preço da gasolina no posto, é o Brent, que é o quê? O preço do petróleo do barril cru negociado de forma internacional e a paridade de importação e exportação dessa commodity. Já o que movimenta a JBS não é o consumo de carne bovina aqui no Brasil, é o ciclo pecuário global e a capacidade que a empresa vai ter de redirecionar essa exportação entre plantas que estão em diferentes países. Hoje, por exemplo, a maior parte das plantas fabris da JBS fica nos Estados Unidos e na Austrália, nem fica aqui no Brasil. Isso significa que a receita dessas duas empresas, ela não nasce dentro do mercado brasileiro, ela nasce fora e ela chega para essas empresas convertida em real no final do ciclo. Tá? A JBS, por exemplo, ela tem plantas, né? O que são plantas, né? São tanto locais de criação de gado, quanto pontos de abate e processamento de proteína. Essas plantas da JBS, hoje elas estão na América do Sul, na América do Norte, na Ásia e na Austrália. Quando surge uma barreira tarifária num país, por exemplo, a JBS redireciona tanto o abate quanto a exportação de uma planta para outra que está em outra jurisdição, que não vai ter que passar por essa barreira tarifária. Isso, pessoal, quando a gente pensa pela perspectiva da empresa, é uma diversificação geográfica funcionando como blindagem de receita final da empresa. Quando a gente já olha a Petrobras ela funciona de um jeito parecido, mas é pelo lado do preço, não pelo lado da produção. Por quê? Até um ciclo recente de alta do petróleo internacional, lembra? Preço do Brent. O Brent operava historicamente mais abaixo. Agora, com todo o problema lá no Irã, com os Estados Unidos, o preço do petróleo ficou muito afetado. O Brent está em patamares mais elevados. O caixa da Petrobras, ele sobe proporcionalmente porque ela negocia preço Brent, tá? Porque o preço doméstico mesmo, ele vai seguir uma outra paridade de importação. Ele não tem essa inversão contrária, tá? Isso significa que o fluxo de caixa livre da Petrobras está muito mais atrelado ao preço do petróleo no internacional e ao câmbio do que propriamente dito em relação a decisões que são tomadas no ambiente doméstico. Por quê? O preço que você está vendo lá na bomba da gasolina, muitas vezes ele vai ter um subsídio, ele vai ter uma decisão política doméstica isolada. E não necessariamente isso é o que define se a Petrobras vai estar no lucro ou no prejuízo no final de uma janela. Hoje, por exemplo, você sabe quanto da sua exposição em Petrobras ou JBS está realmente ligada ao câmbio e ao cenário internacional? Eu acredito que até então a maioria de vocês não tenha feito essa percepção, né? Ou, na verdade, só acompanhava o que é que as empresas vinham entregando de fechamento ou de dividendo nos últimos anos. E esse erro é um erro muito comum. Você vai lá e avalia as ações só pelo dividendo ou só pelo gráfico e você não olha o que mais afeta uma empresa. No caso dessas que a gente está falando, poxa, uma decisão que a OPEP toma em relação ao preço do petróleo vai falar muito mais sobre o lucro da Petrobras do que uma decisão que o governo pode tomar ali de subsidiar a gasolina direto na bomba, porque através de imposto você consegue mexer nesse preço. As tarifas de importação, os ciclos das commodities lá fora, todos esses ruídos e essas mudanças lá no externo, no internacional, né, trazem essa perspectiva mais de impacto para as empresas, tá? É um barulho que não tem nada a ver com o investimento ou com o business da ação. Só que esse ruído, ele não é bem um ruído, ele é o mecanismo que forma o preço e o resultado dessas empresas no final da conta. Por quê? Do mesmo jeito que na semana passada a gente falou do impacto que a demanda chinesa tinha na China, isso se aplica aqui também. Porque no final do dia, independente das coisas que são mais macros, o resultado das empresas está atrelado à venda. Venda está atrelada a quem compra ou quem define o preço, tá? Então, a pergunta não é só, o dividendo dessa empresa é bom. A pergunta é,
essa posição, ela tá me protegendo de uma desvalorização real ou ela tá me expondo mais a um risco doméstico, a um risco de uma ação nacional? A Petrobras e a JBS, por exemplo, elas carregam algo que a maioria das ações domésticas que só trabalham os seus negócios dentro do Brasil não carregam, que é o quê? Uma exposição cambial embutida. Todo o lucro que eles fazem com os negócios que eles fazem lá fora, para chegar no balanço da empresa, tem que passar pela barreira do câmbio, porque você tem que trazer esse dinheiro de volta para o Brasil, tá? Então, essa dupla listagem, em alguns casos, ela aproxima o preço da ação muito mais de referências internacionais do que só o comportamento da Bolsa local, que é a Bolsa Brasil. Isso já não significa que é sempre melhor proteção ou é sempre melhor só olhar os dividendos. Nem que, assim, nenhuma das coisas se resolve sozinha, tá? Esse desalinhamento de interesses, ele existe em qualquer companhia que tem muitos acionistas. Só que vai partir de você entender como que isso se aplica na sua realidade, na sua carteira. Entender isso significa que você reconhece que essas posições, elas já têm uma camada de proteção cambial embutida, especificamente a gente falando da JBS e da Petro, tá, pessoal? Mesmo que você nunca tenha pensado dessa forma, elas são empresas que carregam essa proteção, percebe? Tanto que é interessante quando a gente entra no detalhe, pessoal. O valor de ter Petrobras e JBS numa carteira, por exemplo, ele não tá só no dividendo que cai ou que sobe todo ano. Ela tá numa exposição internacional que essas posições já carregam de forma intrínseca no seu business, mesmo que elas sejam negociadas em real aqui na Bolsa Brasileira. Então você não precisa mexer com o câmbio para ter empresas que conseguem fazer esse hedge cambial, certo? Então, para quem tem carteira em fase de preservação, isso muda muito o papel dessas posições estratégicas na alocação, né? Quem já tem carteiras que estão mais maduras, que tem diversificações independentes internacionais, esse peso já é até um pouco menor, tá? Tem que pensar que não é só uma empresa pagadora de dividendos doméstico, tá? Essa parte ativa de proteção cambial no próprio balanço da empresa muda muita coisa, tá? Então, pessoal, fechando, né? Se você já pensava em Petrobras, em JBS ou até em outras empresas que têm essas estruturas mais complexas, mais completas, que fazem negócios no mundo inteiro, né? Comenta com a gente aqui nos comentários. Vamos trazer um pouco de troca, vamos tirar dúvidas. E, pessoal, se você tem interesse em se aprofundar, acesse o minascapitaleducação.com.br. Lá a gente tem cursos gratuitos de nivelamento e para quem quer avançar um pouco mais, a gente tem os cursos intermediários que já vão falar mais de estratégia, já vão ser mais pontuais na execução. Pessoal, esse é o caminho que os nossos alunos e clientes seguem conosco há mais de 10 anos e ele está aberto para você também. Fica conosco para mais um Radar de Setores e Ações na semana que vem. Tchau, tchau.